A paz do Senhor a todos. Uma boa noite a cada um que vai poder ver este vídeo, que vai poder participar um pouco dessa transmissão. E eu queria repassar para alguns irmãos, para algumas pessoas que estão no meu Facebook, né, compartilhar um pouco da meditação. Eu estava agora há pouco lendo a Bíblia em Gênesis 1. Gênesis 1, versículo 1, 2 e 3. E estava fazendo algumas meditações, observando algumas coisas. E às vezes é importante você parar um pouco para ler a Escritura, para observar não somente aquilo que os homens com muita sabedoria e com profundidade pensam, descrevem, estudam, mas olhar também a Bíblia como aquilo que ela realmente quer ser, a palavra de Deus. A Bíblia se interessa em falar somente de três pessoas: Cristo, Deus e o Espírito Santo. Lógico, vão ter vários personagens dentro da Escritura, mas dentro de cada personagem, dentro de cada peça-chave da Escritura, ela traz sempre a revelação do Criador e a posição dele com suas criaturas e com aquilo que ele criou. E em Gênesis não é diferente. Enquanto muitos olham para Gênesis somente pelo lado da ciência ou tentando explicar de forma científica a criação do mundo, a Bíblia descreve um propósito, e um propósito santo, um propósito irrevogável, um propósito que é grandioso, da criação do mundo, da criação do homem, da criação de todas as coisas. Como a Bíblia mesmo vai descrever, Deus faz tudo para a glorificação e exaltação do seu próprio nome. A Bíblia também vai descrever que tudo pertence a Ele, que tudo foi feito pelas suas mãos e pela obra das suas mãos, tudo foi criado. Mas passando os olhos, somente passando os olhos, em Gênesis 1, 2 e 3, você praticamente vai ver só que Deus criou. Você praticamente vai observar somente essa informação, que Deus criou. Você não vai conseguir ver outra coisa. Mas quando você começa a procurar as ações de Deus, quando você começa a procurar os propósitos de Deus, muitas coisas se abrem aos olhos. E eu quero poder repassar um pouco para que você possa meditar. E uma delas é que, como o texto mesmo começa, num princípio criou Deus os céus e a terra, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse princípio nos leva a um determinado tempo. E esse tempo, ele é a eternidade. Não é o tempo como nós conhecemos. Até porque tudo para Deus é presente. Independente de para nós ser passado, presente ou futuro, para Deus tudo está na mesma dimensão. Deus não mede como nós medimos, até porque Deus não está preso, né? Deus não está enganchado, vamos se dizer assim, no tempo. Deus é eterno. E dentro da eternidade, dentro do ambiente eterno, tudo para Deus acontece da mesma forma, no mesmo ambiente, diferente da gente que tem etapas, que tem momentos. Então eu quero dizer para você algumas informações a respeito disso. Em primeiro lugar, que Deus nunca é enganado, Deus nunca é surpreendido. Você nunca, através de tudo que você queira fazer, pensar ou agir, nunca vai pegar Deus desprevenido ao seu respeito. Em nenhum momento do tempo, em nenhum momento das circunstâncias de sua vida, você vai conseguir passar à frente de Deus, dos seus pensamentos e de suas ações. Até porque Deus é o Senhor, dominador e regente do tempo, do mundo e de tudo aquilo que foi criado. Deus não depende do homem
para poder fazer alguma coisa, mas nós é que dependemos da ação provisória de Deus, da ação protetiva de Deus, da ação amorosa de Deus e do cuidado de Deus sobre nossas vidas. Ai de nós se a misericórdia de Deus, se a bondade de Deus, se o seu amor e se a sua provisão não tivessem sido derramados sobre nossas vidas. Mas aí a Bíblia descreve que no princípio ele criou os céus e a terra. Em um determinado tempo da história, Deus traz tudo à existência, mesmo sem existir matéria, mesmo sem existir qualquer tipo de informação, tudo dentro da mente criativa de Deus. Isso nos mostrando uma primeira coisa também sobre Deus, o seu poder, a sua majestade. Deus é capaz de criar, como diz a própria Escritura, sem ter matéria, sem ter nada, que através somente da sua palavra, Deus é capaz de trazer à existência aquilo que não existe. Deus é capaz de realizar coisas grandiosas. Deus é capaz de fazer coisas tão maravilhosas na vida de um ser humano. E o texto de Gênesis 1, o capítulo de Gênesis, aliás, o capítulo 1 inteiro nos mostra grandes coisas, mas principalmente nos mostra o propósito de Deus em criar um mundo, o propósito de Deus em fazer com que tudo aconteça conforme está prescrito, vamos dizer assim, dentro de sua vontade, dentro do seu querer e dentro do seu desejo. Então, em um determinado momento da eternidade, Deus resolve criar um mundo. Deus resolve criar um ambiente em que homens, mulheres, animais, plantas, seres viventes de todas as espécies possam conviver juntos, possam desfrutar juntos da bondade, da misericórdia e do amor divino. Deus começa em uma grande empreitada, vamos se dizer assim, a empreitada de demonstrar ao mundo o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade, a sua grandeza, a sua soberania, porque é justamente sobre isso que Gênesis vai nos falar. Gênesis não vai tratar apenas da história de Jacó, da história de Esaú, da história dos patriarcas, da história das 12 tribos de Israel, mas justamente Gênesis vai nos tratar, vai nos mostrar sobre a questão de Deus, o homem e a sua criação, toda a sua criação, todo o ambiente criativo. Então, quando ele vai falar no princípio Deus criou, no princípio, né? No princípio Deus criou os céus e a terra. Tudo está dentro de um grande propósito. Não é o propósito, como muitos falam por aí, o propósito de fazer o melhor ser humano da face da terra, ou o propósito de fazer de você o melhor pastor, o melhor membro de igreja, mas o propósito de demonstrar a toda criatura, a todo ser vivente, que o amor de Deus está aí. Que Deus está disposto a estender as suas mãos, a nos abraçar com sua misericórdia, com sua bondade, com sua grandeza. Deus está disposto a olhar para nós com um olhar diferente, não como um olhar às vezes que muitos, e são muitos, não são poucos os que anunciam somente Deus como alguém julgativo, alguém que está ali para destruir, para acabar com todo mundo que peca, que erra, para acabar com todo mundo que faz tudo errado. E essa não é a imagem da Bíblia sobre Deus. Apesar da Bíblia falar de um Deus justo, de um Deus fiel, de um Deus verdadeiro, mas a Bíblia também encerra toda a humanidade, todo ser vivente na terra em pecado, independente de sua religião, crença, formação teológica e de qualquer outra coisa que você possa ter. Deus é o único ser perfeito. Todos os seres humanos, todos os seres viventes na terra foram encerrados em um mesmo patamar depois do pecado de Adão. Mas não é sobre isso que eu estou querendo falar. Deus demonstra através da sua criação o maior ato de misericórdia e de bondade,
porque Deus sabia desde a eternidade que o homem rejeitaria o seu amor, rejeitaria a sua misericórdia, rejeitaria a sua graça, rejeitaria o seu favor, e que o homem colocaria a